Shalom, shalom. E hoje é sexta-feira, Shabbat Shalom, para todos, né, que estão aqui, para todos que vão assistir agora, para pessoas que vão assistir depois. Shalom, shalom. E chegamos no fim da primeira semana do propósito de Yom Teruah. Amém? E nesse fim dessa semana, no Shabbat, nós estamos propostos a fazer, a falar sobre as festas, né? Então, nós teremos 7 semanas, que componham 50 dias, e serão aí mais ou menos em torno de umas 35 ministrações. E hoje nós vamos falar sobre as festas. Porque as festas, queridos, elas são a história da nossa vida espiritual. Amém? Então, hoje nós vamos começar com a primeira festa, que é a Peça. Tá? Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, muito obrigado por essa semana, Senhor. Essa primeira semana que nós estamos entregando diante do Senhor. Hoje é sexta-feira, hoje nós acendemos a lâmpada do conhecimento, mas entrando no Shabat, a lâmpada do temor, o espírito do temor, que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas a essência primordial do seu amor. Nós te agradecemos por essa semana abençoada na tua presença santa. Nós entregamos, Senhor, essa semana declarando que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, finanças, negócios, projetos, sonho. Nós queremos estar abundantes, Senhor, estar abundantes da tua palavra e nos aproximar cada vez mais do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E hoje, como a gente vai falar da peça, né, como história da nossa vida, as festas, elas arremetem para isso. Hoje nós vamos trazer aqui um estudo, né? Hoje eu quero trazer para vocês um estudo, ok? Então, hoje nós vamos aprender sobre a peça, que é a festa da libertação. Bom, estamos aqui, né, com os nossos movimentos e colheitas, né, que vão de 11 de agosto a 30. Eu errei aqui, 30, fiz as contas, dá 30 de agosto, tá bem? Em nome de Jesus. E nós estamos nesse jejum, o jejum da aproximação. Então, o que que você vai fazer nesse período? Você pode escolher um momento de oração e adoração. Você vai colocar o louvor e você vai cantar para o Senhor. Você vai cantar para o seu amado. Você vai buscar a presença de Deus, porque é isso que nós precisamos nesse momento. Nós estamos vivendo num contexto da humanidade, aonde o Senhor está tocando o chofar, o Senhor está convocando o seu povo para estar cada vez mais perto, cada vez mais próximo dele. E isso é um momento muito importante. Então, você pode escolher. Eu escolhi das 6 da manhã ao meio-dia, eu fico em jejum, e eu coloco um louvor e eu canto para o Senhor, e eu entro na presença do Senhor, edificando o meu corpo, alma, espírito, a minha mentalidade e as motivações do meu coração, para que eles sejam supridos nesse amor, em nome de Jesus. Amém? Tá? Então, aqui, deixa eu ver se eu volto um pouquinho, pulou um. Aqui. Pronto. O que compõe o nosso jejum? O nosso jejum vai compor em escolher um período, né, de 6 horas. Por que 6? 6 de 2026. Então, ele é um número profético. Nesse período, você escolhe um louvor, canta ao Senhor, pedindo, né? Olha o que nós podemos pedir: aproximação da presença do Senhor, mostrar a nossa atual condição espiritual, revestir da capa da humildade para descer a montanha, conhecer a necessidade do coração do Pai, transformar-nos em seus sonhos e andar como ele andou em amor.
Amém, queridos? Em nome de Jesus. E o que que nós vamos fazer aqui? Olha que interessante. Aqui está, né, a Virgem da parábola de Mateus 25. Nos Shabates, nós vamos fazer esse aqui, amém, queridos? No Shabat. Nós vamos falar sobre as festas bíblicas, que elas arremetem às histórias das nossas vidas. E as 7 festas das quais nós vamos trabalhar. Peça, ázimos, primícias, pentecostes, trombetas, expiação, que é o Yom Kippur, tabernáculos. Essas são as 7 festas principais. E depois, né, tem mais 2 festas que não entram aqui, porque elas são completamente de cunho, de cultural dos judeus, que é Purim, que também tem um profético fantástico, que fala sobre os decretos, né, os tribunais do Senhor, e também Hanukkah, que é a festa dos milagres da provisão do Senhor. Então, 7 Shabates, 7 festas, começando hoje pela Peça. Essas ministrações, bom, eu coloquei aqui que ia ficar somente no canal do YouTube, e de fato, todas as ministrações ficaram aqui. Eu consegui baixar o vídeo e postei lá no Instagram, né? Mas eu concentrei todas aqui mesmo. E hoje nós vamos falar da Peça, ok? Então, os Shabates serão especiais. Festas bíblicas, histórias da nossa vida. Reg, Peça, de Êxodo 12, 2. Bom? Então, vamos à nossa palavra de Êxodo 12, 12. Que é onde o Senhor estava tirando o povo do Egito e o Senhor deixou a ordenança para que o Senhor estava criando um calendário, o Senhor estava instituindo a Páscoa. Êxodo 12, 12. Vamos a partir do verso 1. A instituição da Páscoa está falando aqui na minha Bíblia. E disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano, do calendário espiritual. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para sua família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer. E por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue, porão sobre as ambas, porão em ambas as ombreiras e as vergas da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã, e que o porém ficar até amanhã, queimá-los. Dessa maneira os comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-los em a pressa. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei na terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Escutarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por ele, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis em solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo.
A Páscoa, ela arremete para a nossa vida espiritual. Outrora, nós estávamos lá fora, sem o conhecimento do Senhor, sem o conhecimento do seu amor, nós estávamos no mundo, eles falam, né? Está no mundo. Mas nós estávamos sem o conhecimento das Escrituras. E aí o Senhor nos resgatou. Entramos na presença do Senhor, chegamos numa igreja, conhecemos o amor de Deus, aceitamos Ele, passamos pelas águas do batismo, recebemos um selo de propriedade exclusiva e começamos a participar do corpo e do sangue de Cristo, declarando que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, né? Ouve, ó Israel, Deuteronômio 6:4. O Senhor nosso Deus, ele é o único. Então, o que que a peça vai falar das nossas vidas? A peça vai falar de um nascer de novo, né? Três coisas a Páscoa pode arremeter, né? Como características para a conversão daquele que chega na igreja, aquele que vem vindo de lá de fora e vai conhecer o Senhor. Primeiro, o sangue nos umbrais. Segundo, sair do Egito. E terceiro, celebrar a Pessa. Então, o sangue nos umbrais significa nascer de novo, comer o cordeiro, né? Habitar em nós, que é 1 Coríntios 2:6. Sair do Egito, da casa da escravidão. Cordeiro nos tira do pecado do mundo. João 1:29. E celebrando a Pessa, nós estamos decretando juízo aos deuses, a idolatria do coração, Êxodo 12:12. Então, todas as vezes que nós celebramos a Páscoa, não é somente uma festa, uau, vamos celebrar uma Páscoa. Não, é um memorial de que eu entendo quem eu sou e que eu estou saindo daquela escravidão, né? Que um dia eu estava no Egito, e que o Senhor me tirou daquele lugar, daquela terra seca, árida, né? E hoje o Senhor me colocou uma aliança no dedo, como nós ministramos ontem, né? O filho pródigo foi para o mundo, perdeu tudo, voltou, o pai limpou, trocou as vestes, colocou um novo anel e lhe passou a inserir novamente dentro da herança. Então, a Páscoa remete para isso. Todas as vezes que nós comemoramos ela, ela significa que eu entendi que eu saí daquela terra seca, estou sendo reconstituída como um filho novamente na casa do Pai. Isso é muito importante, queridos. A Páscoa, ela é a primeira festa e ela tem essa dimensão espiritual muito profunda. 1 Coríntios 5, 7, 8. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então, o que é o fermento velho? Fermento é aquilo que fica fermentando dentro de nós. Nós também ministramos quinta-feira a questão da árvore das obras adâmicas, né? O que é o fermento? É tudo aquilo que é aquela base ruim, né? O ódio, a inveja, que fica ali fermentando dentro de nós, fermentando, fermentando e causando uma separação do Pai. Vamos para o contexto histórico. Por 4.000 anos, o povo hebreu tem continuado a celebrar a Páscoa. Então, a Páscoa já tem 4.000 anos de comemoração. Qual que é a característica dela? E aqui eu coloquei umas perguntas para que a gente comece a pensar para falar sobre a Páscoa para a nossa vida. Mas o que une Deus e o céu e o homem, o céu e a terra, o espírito e a matéria? Há uma ponte para Deus? Existe uma escada pelo qual nós podemos subir ao céu e voltar, trazendo sua luz para a nossa vida aqui embaixo? Será que existe? Hã? E aí que, 2 Timóteo 3, 16 e 17, há uma ponte, uma escada, e elas se chamam a palavra do Senhor, as sagradas escrituras, os princípios, os mandamentos, e esses escritos divinamente inspirados
também chamados de Torá. Foram os documentos recebidos e transmitidos por Moisés no Sinai há pouco mais de 3.300 anos. Neles estão contidos todos os códigos genéticos de Cristo, seu testemunho vivo e a razão de toda a nossa existência. E aqui eu coloquei um desenho para vocês, uma figura, primeiro uma pintura, né, do sonho de Jacó. Então, Jacó, ele queria muito, muito, muito a herança espiritual. Ele valorizou a herança, né? A primeira e a segunda ministração dessa semana, nós falamos muito da valorização da herança, que muitos estão deixando e fazendo de qualquer forma. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor te deu uma herança, tome posse dela, lute por ela, né? Jacó, ele queria a primogenitura, e a peça fala da primogenitura, de uma bênção dupla. Todo primogênito, ele sofre perseguição, sim. Porém, as bênçãos que recaem sobre ele são bênçãos infindáveis, desde o momento em que ele sabe quem ele é e ele acionar isso no Senhor. Eu quero isso, Senhor. Eu quero, eu desejo. Eu tenho um anseio no meu coração. Estou desejoso das suas bênçãos, Senhor. Então, Jacó, ele fez toda aquela trama ali, junto com a mãe, assaram um cordeiro, alegraram o coração do pai, o pai abençoou e ele saiu. O irmão ficou muito furioso, porque, na verdade, o irmão só queria poder para poder conquistar terras, interesses materiais. Mas Jacó não. Ele sabia que tinha uma herança muito autêntica, maravilhosa. E ali, ele fugido do irmão, num Shabat, ele deitou e era Rosh Chodesh, né? Cabeça do mês. E foi aonde que ele teve um sonho, né? É tão bonita essa história, porque diz que as pedras, né, elas lutavam. Deita em mim, né? É uma história que a gente leu num livro histórico, que diz que as pedras queriam que Jacó escolhesse ela, né? E aí aqui ele escolheu, ele fez por travesseiro, né? E ele viu em sonho, teve uma visão, os anjos subindo e descendo e o Senhor mudando toda a genética dele. Por quê, queridos? Porque a nossa genética, ele já vem, o nosso DNA já vem corrompido do ventre dos nossos pais, é, do fruto do conhecimento do bem e do mal. E nós precisamos converter os nossos códigos ao DNA de Cristo, que é o DNA da vitória, da conquista, né? Da cruz, da humildade, da perseverança. Então, Jacó, ele viu, e aí quando ele acordou, maravilhosa essa palavra, e quando ele acordou, né, ele disse assim: Olha, quão temível é este lugar, se não é a casa do Senhor, né? Gênesis 28. E ele viu e ele fez um voto, né? E o Senhor apareceu para ele e disse: Eu sou o Senhor teu Deus. Gênesis 28, 13. Eu sou o Senhor, vosso Deus, o pai de Abraão, Isaque, e a terra que estás agora deitado, eu te darei por sua descendência. Sua descendência será como o pó da terra, estende-te até o oriente, o ocidente, para o norte e para o sul, e em ti a tua descendência e serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar à terra, a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te dei referido. E despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. 17. E temendo disse: Quão temível é este lugar? É a casa do Senhor, a porta dos céus. Então Jacó ele recebeu uma transformação na sua genética e isso foi potencializado. Queridos, todos aqueles que se empenham em amar o Senhor e buscar o Senhor e desejar o Senhor e anseiam pelo Senhor, com certeza ele derramará todos os códigos necessários. Existem rolos e rolos sobre as nossas cabeças, cheio de bênçãos, mas eles só serão desatados, abertos, desenrolados a partir do momento que o Senhor vê desejo, anseio e busca contínua por isso. Porque a bênção, queridos, ela é conquistada por nós.
já está disponível para nós, mas nós precisamos conquistá-la, desejá-la, ir atrás dela. Bom, e vamos lá. Como que os judeus, os hebreus, aliás, como os hebreus foram parar no Egito? Como que eles foram para aquela terra se Jacó, ele estava ali, já tinha um prenúncio de a Canaã era a terra para eles, a terra da promessa, né? E ele teve as 12 tribos, e as tribos pegaram suas porções de terra. Como que esse povo foi parar no Egito? Bom, nós sabemos que houve uma fome muito grande, né? Gênesis mesmo ainda. Houve uma grande fome. Gênesis 43. Houve uma fome muito grande em Canaã, e, e a fome persistia gravíssima na terra. E tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, eles desceram ali para o Egito para se alimentarem. Então, aqui no nosso slide, segundo a Bíblia, os hebreus surgiram do patriarca Abraão e por volta do século 20 a.C. Abraão vivia na terra de Ur da Mesopotâmia. E Abraão seguiu esse chamado e partindo da migração que levou à região de Canaã, atualmente chamada Palestina. Nessa localidade, os hebreus fixaram-se na região do Vale do Rio Jordão e marcado por possuir terras férteis. Nesse período, em Canaã, os hebreus decidiram migrar para o Egito, motivados de escassez de alimento em toda Canaã. O Egito, por sua vez, era uma terra fértil por conta do rio Nilo, e por isso não enfrentavam escassez de alimento. A chegada dos hebreus no Egito coincidiu com o período em que os povos Ixos, povo semita, eles também já estavam ali. Esses Ixos, queridos, eu fui estudar eles, eram bárbaros, né? E os egípcios tinham até medo deles. E por fim, os egípcios eles queriam expulsar eles dali, né? Bom, vamos lá. A Bíblia diz que depois que os midianitas levaram José para o Egito, o patriarca Jacó e sua família se mudaram para Canaã, de Canaã para o Egito, porque eles desceram ali nas negociações dos cereais, né? E eles foram morar na região do Egito chamado Gósen, que ficava no delta do Nilo. Os israelitas continuaram a se multiplicar e a se tornar mais fortes. Com medo desse crescimento, os egípcios forçaram os israelitas a trabalhar como escravos. Então, os ixos, eles não queriam, porque eles eram bárbaros, né? Eles eram agressivos, e aí eles expulsaram os bárbaros dali e pegaram o povo hebreu, que já estava crescendo demasiadamente, porque as mulheres, quando elas eram tão férteis, queridas, que elas, quando ia ter um bebê, elas não tinham um único bebê. Elas tinham gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, né? Elas tinham bastante, então eles foram crescendo muito rápido. E eles tinham medo que eles crescessem e viesse um exército inimigo e eles se juntassem com eles ali e dominassem o Egito. Então, o que que eles fizeram? Vão pegar eles como escravos, né? E foi assim que eles se tornaram escravos no Egito. Os hebreus teriam se aproveitado do domínio do Ixo, estabelecendo-se pacificamente e ocupando essas importantes regiões. O problema dos hebreus foram esses. Eles se aliançaram novamente com povos que o Senhor falou, nunca faça aliança com esses povos. E eles aliançaram, né? A aliança hebraica com os ixos acabou custando caro, porque os hebreus passaram a ser escravizados depois que os egípcios expulsaram os ixos. Contexto bíblico da ceia pascal. Bom, a Páscoa foi instituída em Êxodo 12 como um memorial da libertação do Egito. Deus ordenou que o povo comesse certos alimentos de maneira específica e simbólica, né? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada alimento? Existem aqui, eu coloquei a cada alimento para a gente ver a representação da peça, né? O osso assado ali, o cordeiro pascual, ele representa o sacrifício do cordeiro da Páscoa. Hoje os judeus usam um osso, né, do cordeiro sem carne, pois não há mais sacrifício desde a destruição do templo. Então, Cristo é o cordeiro definitivo, substituindo o sacrifício.
Aí a gente vai ver o ovo cozido, que ele simboliza o luto pela destruição do templo e a esperança de restauração. Para os cristãos, aponta para a nova vida em Cristo. Aí a gente vai ver as ervas amargas como raiz forte, ela reforça a amargura da escravidão do Egito, representa também a dureza do pecado na vida humana. Aí nós vamos ver a segunda erva amarga ali como uma folha de alface romana, né? Também amarga, mas com um sabor mais suave. É usada em alguns rituais dentro do Seder, né? Os judeus usam bastante como um sanduíche simbólico, né? E que ensina que em toda opressão começa amarga. Algumas são sutis, mas são enganosas. O ser humano se acostuma com o sofrimento, queridos, com a dor, né? Ele se acostuma. Então, isso é algo que não deveria acontecer, mas vão se aliançando, vão permitindo esse sofrimento. Aí a gente vai ver a mistura doce da maçã, das nozes e do vinho, que representa a argamassa, usada nas obras forçadas do Egito, com um sabor doce, sugerindo que o mesmo no sofrimento a esperança pode florescer. Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Aí a gente vai ver os vegetais verdes, como a salsa ou alface, simboliza a primavera, a renovação da vida, mergulhando em água salgada, representa as lágrimas dos escravos no Egito, né? E aponta para uma verdade de que a nova vida em Deus muitas vezes começa com lágrimas e arrependimento. Aí a gente vai ver os pães, o símbolo, né? O pão ázimo, símbolo da pressa com que o povo saiu do Egito e não houve tempo para a massa fermentar, né? Para os cristãos, representa a pureza e a ausência de pecado, porque não tem o fermento, né? Tem aquela levedação, refletindo Cristo e o pão da vida. Os quatro cálices, baseado nos quatro promessas de Deus de Êxodo 6. Eu vos tirei da terra do Egito, cálice 1. Eu vos livrarei da escravidão, cálice 2. Eu vos redimirei com braço estendido, cálice 3. E eu vos tomarei por meu povo, cálice 4. Então, Jesus utilizou o terceiro cálice da redenção para restituir a ceia, né? Esse é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. E o fundamento todo disso, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus, lhes disse, na verdade, eu vos digo que não comereis carne dos filhos do homem, a carne do filho do homem, e não bebereis o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, a festa da peça, ela vem trazer para nós uma bênção especial, está remetendo para a nossa salvação, a nossa conversão em Cristo Jesus. Nós não podemos olhar a Páscoa como uma festa comum, ela é fortíssima, tem um contexto espiritual fundamental. Nós chegamos na Páscoa, nós ofertamos, nós colocamos a nossa vida celebrando, declarando Jesus é a nossa Páscoa, o Cristo vive em nós. Então, nós passamos das trevas para a luz, né, que há no Messias. Nós largamos a vida da escravidão, na qual nós vivíamos em pecado, e passamos a viver uma vida em liberdade e gozo. Nós libertamos-nos de doenças, enfermidades, para tomarmos posse da cura. Nós deixamos as doutrinas, as religiões do mundo e experimentamos a sua ressurreição. Nós saímos da morte eterna para uma vida eterna. Nós saímos do deserto, da miséria, da pobreza, vencendo Faraó, né, que tipifica Satanás, né, para uma vida abundância e riqueza na terra de Canaã. Nós deixamos a nossa casa, que era suja, contaminada, nosso corpo, mente, coração, com os fermentos do mundo para assumir uma pureza. Invocamos o sangue do Cordeiro, né, para nossas almas, audição, visão, olfato e paladar, e passamos de uma ignorância para uma sabedoria no poder de Cristo, né, de Yeshua, nosso Senhor.
Então, nós declaramos que esse sangue, esse Cordeiro Santo que nos reconciliou, ele é toda a vida que está em nós. A Páscoa, ela representa na prática isso nas nossas vidas. Então, nós trocamos tudo que era amargo, tudo que era fermentado, tudo que era maldição, para entrar na peça que dentro da igreja é uma passagem. Eu estou saindo daquela vida de ignorância do mundo e eu estou passando para entrar numa terra prometida, numa Canaã espiritual. É para isso, esse é o fundamento de estar na igreja, em comunhão com os meus irmãos. Porque estar junto com meus irmãos é festa na prática. Então, isso é muito importante. Então, nós vamos trocar a condenação eterna, né, pela vida eterna do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, o Cordeiro Pascal, para viver por este sangue resgatado e remido em nome de Jesus. Amém? E esse Shabat, você está aprendendo sobre essa primeira festa, Páscoa, né? Para que você seja reconciliado no Senhor. Olha, lições espirituais para a nossa vida, essas três condições. Deus deseja que nós nos lembremos da libertação, a Páscoa memorial, para não esquecermos de onde Deus nos tirou. A fé precisa ser vivida com significado, não apenas com tradição. Os elementos são símbolos profundos que devemos nos levar à reflexão, à adoração sincera, e em Cristo temos a plenitude de que a Páscoa representa, que Ele é o pão da vida, Ele é o sangue da aliança e o Cordeiro que tira o pecado do mundo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, essa é a forma pelo qual nós vamos aprender sobre cada festa em cada Shabat. Para que quando a gente chegar em Yom Teruah, queridos, Yom Teruah, ele é um calendário civil, é uma troca de nova estação novamente. E o Senhor abre os livros da vida em Yom Kippur e escreve mais um ano para nós. E quando nos é escrito mais um ano, isso representa que, quando a gente chegar lá em Adar, nós começamos novamente, Adar é o último mês do calendário redentivo, né, que ele é o 12º, e depois o primeiro que entra, que é a Bib, Nissan, começa com a Páscoa de novo. Para que você entre, olhando para essas festas, como uma prática de vida, de libertação, de um poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos guerrear, queridos, por a nossa fé, porque essa é a caminhada e a batalha cristã nas nossas vidas de todos os dias. Então, o Senhor nos deu uma armadura completa, né? Para que a gente possa continuar lutando e perseverando, olhando, guardando a nossa visão. Por quê? Porque o Senhor quer nos dar colheitas e movimentos saudáveis. Para isso, eu preciso saber quem eu sou e fazer esse alinhamento, né? Da minha vida. Equilíbrio. Nós precisamos disso. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelas suas festas. As suas festas nos curam. As suas festas, Senhor, são estratégias nesses tempos. Senhor, as festas bíblicas são histórias das nossas vidas. Obrigado pela peça, Pai. Porque um dia nós estávamos no Egito e no pecado, e o Senhor nos trouxe novamente a uma aliança de vida, a aliança do sangue do Cordeiro. Obrigado, Senhor, por nos reconciliar novamente. Pai, que o pão e o sangue, Pai, o pão que é o corpo e o suco de uva que é o sangue, Pai, sejam como memoriais para sempre, não só na Páscoa, mas em todos os Shabats, para que nós possamos ser, Pai, reunidos numa só fé, numa só esperança. Muito obrigado, Senhor, porque as Escrituras dizem tudo ao nosso respeito. E as festas contam e apontam para a volta de Yeshua para as nossas vidas. Senhor, obrigada, meu Pai, por tudo. Abençoa, Senhor, essa semana. Muito obrigado. Nós entregamos esta primeira semana declarando que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, ele é único. Amém? Shabbat Shalom. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. E até a semana que vem.